Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. E nós estávamos aqui na pluralidade das existências, das várias encarnações, né? Estávamos no título Transmigração Progressiva, que são essas sequências de encarnação, falando justamente sobre isso. E nós paramos aqui no último vídeo, na questão 192. Então vamos continuar aqui. Pode-se, desde esta vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro sem passar por graus intermediários? Olha que pergunta interessante e importante que Kardec fez aqui, né? Se nós podemos pular passos da evolução, se tornando já, né, com a própria vontade, se tornando um espírito puro, tá? E olha a resposta dos espíritos categoricamente. Não pode se pular. Não, pois o homem acredita ser perfeito. Ele diz aqui, não, pois que o homem que acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permita sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma, também, o doente passa pelo estado da convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade, e se não progride, senão num sentido, é necessário que progrida também no outro para avançar alto a escala. Todavia, quanto mais o homem avança em sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Olha, aqui ele explicou muitas coisas. Estou olhando para o lado porque eu estou procurando o lápis aqui, né? Olha só, que ele explicou muitas coisas aqui. Primeiro, você não pode pular passos de evolução. Uma coisa que ele diz aqui importante. Quando você acreditar na Terra que você está perfeito, é justamente aí que você não está, né? Porque não é o comportamento de um espírito elevado acreditar estar em si mesmo a perfeição absoluta. Só esse tipo de pensar, esse tipo de pensamento já indica a não evolução, tá? Porque o espírito evoluído, ele acredita que pode crescer sempre mais, tá? Outra coisa importante que ele fala aqui, ó, que na Terra há qualidades de perfeição que nem na Terra existem, tá? Virtudes, conhecimentos que nem na Terra existem. Então o homem, por mais que ele seja perfeito na Terra, ele não vai alcançar a perfeição dos espíritos elevados, tá? Então, como ele diz aqui, ó, ele pode ser tão perfeito quanto permita a sua natureza terrestre, tá? Mas não é a perfeição absoluta. E ele dá um exemplo bem simples aqui, ó. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade adulta. Ou seja, imagine, aquelas crianças gênios que a gente fala, você pode colocar já essa criança para viver sozinha, num apartamento, numa casa, né? Seu filho lá de 7 anos, ele é um gênio, superdotado, QI de 200. Então, isso significa que você já pode colocar ele para morar numa casa sozinho? Deixar ele viajar pelo mundo sozinho? Ter as decisões dele? Fazer o que ele, né? Ele fazer o que ele quiser? Não pode. Não pode, porque você, como pai, você está na altura mental e de inteligência de compreender que por mais que aquela criança tenha inteligência, ela não pode viver sozinha ainda, ela não pode passar para outro plano, viver sozinho num apartamento, numa casa. Então viram como os espíritos dão sempre exemplos muito didáticos. E uma coisa importante que o Espírito da Verdade fala aqui, ó, que para nós avançarmos para a perfeição, nós temos que avançar em duas coisas: ciência e moralidade. Não adianta você ser muito da ciência, conhecer tudo de medicina, biologia, astrofísica, mas você não evoluir em moralidade. Ser uma pessoa intolerante, uma pessoa que não vê os sentimentos dos outros, ou uma pessoa que se revolta facilmente. As questões morais de forma geral. Também não adianta você ser muito bom moralmente, né? Uma pessoa muito justa, muito boa, mas ter dificuldades de entendimento da ciência.
Então, ou seja, mesmo tendo muito boas intenções, você pode às vezes guiar as pessoas de forma errada por desconhecimento de outros fatores. Né? Como dizia Jesus, né? Cego que guia cego, ambos caem no precipício. Né? Então, nós temos que ter esses dois fatores e um não é melhor que o outro. Não é melhor. Tá? Um é necessário do outro para viver. Você pode evoluir em um agora e na outra encarnação vir para evoluir no outro e vice-versa, ou até nos dois ao mesmo tempo. Isso varia muito, tá? E é assim que nós crescemos. Como disse o Emmanuel, o ser humano ele vai voar, ele vai crescer, ele vai evoluir com duas asas: a ciência, né, e o amor, que é o que ele fala aqui, que é traduzindo moralidade para amor, né? O entendimento, seus sentimentos, como ele vê o outro, tá? Então vamos aqui à questão, a questão seguinte, que é uma questão anexa a 192, né? Pode o homem, ao menos, assegurar nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Olha que eles respondem aqui. Sim, sem dúvida pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Então, ele está explicando aqui que nós podemos sim acelerar o nosso crescimento, mas dentro das nossas capacidades, dentro do que a Terra nos oferece como experiência. Até porque Kardec já falou aqui em outras questões, os espíritos já falaram, que o homem precisa de outros planetas para evoluir. Ele vem de outros, encarna neste e continua uma sequência buscando todas as experiências diferentes que ele precisa para evoluir. Na questão 193, ele pergunta o seguinte: um homem em suas novas existências pode descer mais baixo que na atual? Tá? E ele responde aqui, ó, como posição social, sim, como espírito, não. Tá? Então, ele não vai regredir, né? Ele quer dizer. Então, na questão 194, Kardec pergunta: a alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Ele faz uma pergunta meio estranha, Kardec, que nem um homem de bem encarnar no corpo de um homem perverso? Então, vamos ver a resposta aqui, ó. Não, visto que ela não pode degenerar. E Kardec faz uma pergunta anexa: a alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Fez a pergunta contrária, então. E os espíritos respondem: sim, se ele se arrependeu disso. Então, é uma recompensa. Então, vejam, ele faz uma consideração, Kardec, aqui. Antes de falar, eu vou ler a consideração de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma tem um potentado da terra. A alma de um potentado da terra pode, mais tarde, animar os homens frequentemente que estão na razão inversa da elevação dos sentidos morais. Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. Ele está dando exemplo, né? Você pode encarnar como um rei, na outra como uma pessoa simples e vice-versa, né? Então, nessa pergunta que ele fez sobre um homem bom encarnar em um corpo de um homem, isso que Kardec falou não procede. Por quê? Porque o corpo é o corpo, né? O corpo é só uma veste, uma máquina, uma roupa. Então, essa roupa ela vem neutra. O que dá o sentido, a direção nessa roupa, né, nessa máquina carnal, é o ânima, é a alma que vai animar ali. Então, ela não pode um homem bom encarnar e se transformar numa pessoa má, assim como um homem mau não vai encarnar e repentinamente se transformar numa pessoa boa, a não ser que ele se transforme interiormente. Tá? Agora, o homem bom não vai se degenerar. Na questão 195, ele faz a seguinte pergunta: a possibilidade de melhorar-se numa outra existência não pode conduzir certas pessoas a perseverarem no mau caminho com a ideia de que poderão sempre corrigir-se mais tarde? Tipo assim, eu vou levando a vida aqui de qualquer jeito, porque eu sei que depois Deus permite eu melhorar lá na frente, então eu vou fazendo, quando der eu me melhoro. A resposta dos espíritos: aquele que pensa assim não crê em nada, e a ideia de um castigo eterno não o deteria mais, porque a sua razão
a repele e essa ideia conduz à incredulidade sobre todas as coisas. Né? Ou seja, ele não se preocupa com isso. Né? Então, ele não se preocuparia nem com a existência de um castigo. Geralmente, esse tipo de pessoa acredita que nada disso existe. Tá? Se houvesse empregado apenas meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos céticos. Um espírito imperfeito pode, com efeito, pensar durante sua existência corporal, como dizes, mas uma vez desligado da matéria, ele pensará de outra forma, pois perceberá que fez cálculo errado. E é então que traz um sentimento contrário em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e é por essa razão que na Terra existem homens uns mais adiantados que os outros. Alguns já têm experiências que outros não conhecem ainda, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende de cada um apresentar seu progresso ou atrasar-se indefinidamente. Tá? Então, mesmo aquele que não acredita em nada, que não crê que pode progredir, que pode fazer depois, na hora que desencarna, a sua mente se abre e ele percebe, né, tendo mais noção das coisas erradas que fez. E tem umas considerações aqui de Kardec. O homem que ocupa uma posição má desejada, um homem que ocupa uma posição má, deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que está convencido de que as atribuições desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Esta ideia o desviará mais depressa do caminho do mal, que é a ideia do fogo eterno, no qual não acredita. Na questão 196, ele faz a seguinte pergunta: os espíritos não podendo melhorar-se, senão suportando as tribulações da vida corporal, seguir-se-á que a vida material seria uma espécie de cadinho ou depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para atingirem a perfeição? Aqui ele faz a pergunta fatídica, né? Para que serve então encarnar? Né? E os espíritos respondem o seguinte: sim, é bem isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, é só depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, num tempo mais ou menos longo e segundo seus esforços, que eles atingem o objetivo para o qual tendem. Tá? Então, a tendência do homem é sempre progredir. Ele vai reconhecendo com o tempo. E tem uma pergunta anexa 196. Né? Tem duas aqui. Não, uma só, desculpe. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorá-lo ou o espírito que influi sobre o corpo? E aí os espíritos respondem. Olha só que pergunta importante. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Então ele diz simplesmente, teu espírito é tudo. É isso que você tem que salvar. É isso que você tem que preservar. É a ele que você tem que alimentar com ciência e moral, né? Com ciência e amor. Conhecimento e amor. Tá? Então tem umas considerações aqui de Kardec no final. No suco da videira encontramos uma comparação material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por situação das matérias estranhas que lhe alteraram a essência. Depois de várias destilações, em cada uma da qual se depura de algumas impurezas, ele alcança a pureza absoluta. O alambique ou copo é o copo no qual ele deve entrar para se purificar. As matérias estranhas são como o perispírito que se depura ele mesmo à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Olha só a comparação que Kardec fala. A gente vai se depurando, se filtrando cada vez mais. Então, gente, na próxima nós vamos entrar num título chamado aqui Destino das Crianças Depois da Morte. Para onde vão as crianças depois que desencarnam, né? O que acontece? Lá na frente também tem sexo nos espíritos. Então, na próxima, nós vamos continuar na questão número 197. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.